Bom, aqui quem fala é o professor Rafael Nascimento e aqui vai o comentário a respeito do meu vídeo que foi feito a respeito de erudição versus tradição, a postura crítica diante do discurso do Fábio Sabino. Esse discurso do Fábio Sabino, que eu trouxe o contraponto, foi referente, certo, a um vídeo que ele fez e eu trouxe o contraponto sobre uma perspectiva racional. Por quê? Eu já falei variadas vezes que eu observo nas pessoas a questão não apenas do conhecimento acadêmico, mas também a coerência sobre o que fala e como age, entende? Sobre a honestidade intelectual, sobre ser transparente para o público, eu vejo tudo isso. E, infelizmente, não é da forma que eu observei com o pesquisador Fábio Sabino. Enfim, eu fiz um vídeo trazendo contraponto a isso, mas, todavia, a questão também dos comentários que eu recebi diante disso. Um ponto é que as pessoas precisam estudar mais a fundo, certo? E eu acho importante as pessoas estudar para emitir uma crítica construtiva. Você não é obrigado a concordar comigo, todavia, eu acho que as pessoas elas têm que respeitar. E o que está faltando é respeito, infelizmente, nas redes sociais. Né? Então, diante do vídeo que eu fiz, o canal Música no Plural 9263, ele fez um comentário que eu vou ler e depois eu vou responder em cima do que ele comentou. Meu amigo, eu caí de paraquedas nesse vídeo, ainda não tinha o prazer de conhecê-lo, está se referindo a mim. Apenas já conhecia o Fábio Sabino, mas o seu vídeo me chamou a atenção e gostaria de educadamente fazer alguns comentários, ok? Desde já peço desculpa caso venha ofendê-lo em algo, pois essa não é a minha intenção. Bem, como linguista, o senhor sabe e conhece bem o conceito de polissemia. Ele se aplica perfeitamente à palavra heresia. Apesar de o senhor ter trazido o significado etimológico, as palavras elas apresentam variações de significados no passar dos anos e diferentes campos. E aí ele fala que, dentro da perspectiva a qual ele trabalha com Bourdieu, usa esses conceitos de forma diferente em seus contextos. Dentro do campo protestante, espaço esse com conceitos e tempos próprios, heresia é qualquer ensino que fuja à ortodoxia cristã. Nesse sentido, eu falo educadamente, o senhor e o Fábio Sabino ensina assim heresias. Por exemplo, a inexistência de sacralidade nas escrituras. Ponto. Isso, a partir de um olhar protestante ortodoxo, é um ensino herege. Eu não acho, no entanto, que o senhor deve se ofender com isso, até porque o senhor não está dentro desse contexto social. Eu, por exemplo, sou herege dentro da visão católica ou adventista. Isso não me traz nenhum desconforto. E claro que a linha tênue da educação, vírgula, eu posso apontá-lo como herege de forma cordial, como estou tentando fazer. Mas um cristão não deveria fazer isso ofensivamente. Mas também eu acredito que chamar alguns cristãos de fanáticos ou de apendeutas, foi como ele colocou aqui, por crerem na Bíblia, como regra de fé e de prática, talvez não tenha sido muito decoroso da sua parte. Mas, no geral, agradeço a feitura do vídeo, que reforça que temos que buscar conhecimento para defender a nossa fé. Isso vem, vírgula, inclusive estudando os textos bíblicos em seus idiomas originais. Fique com Deus e tenha um ótimo dia. Esse é o comentário que foi feito do canal Música no Plural 9263, né? E eu achei importante e agradeço muito o comentário. Veja só, eu discordo do comentário do Música no Plural, certo? Mas foi um comentário respeitoso. E por isso que eu vou fazer questão de responder. Entende o que eu quero dizer? Ele não concordou comigo, mas ele foi respeitoso na medida do possível. Ele continuou me chamando de herege, porque ele entende que, pelo fato de eu não acreditar nas escrituras como texto sagrado, eu sou um herege. Eu tenho uma interpretação diferente do que é corriqueiramente interpretado, eu sou um herege. E aí ele fez isso de forma cordial. Tudo bem, é direito dele pensar como ele queira pensar. Só que eu não sou obrigado a concordar com ele, certo? E lembrando o canal Música no Plural, eu faço vídeos sobre esse teor antes do Fábio Sabino. Eu comecei aqui em 2005, entendeu? Só para via de informação. Então eu sou o mais antigo, talvez, YouTube que fale sobre esse assunto também no meu canal Experiência Cética
aqui há bastante tempo. Isso já faz 2005, 20 anos. Então, assim, mesmo que você não concorde comigo, é direito seu, e de todas as pessoas que me assistem, as pessoas têm que me respeitar pelo meu currículo, as pessoas têm que me respeitar por eu ser um docente, por eu ser um indivíduo que já ganhei vários prêmios na área, um indivíduo que tem uma bagagem por detrás, um indivíduo que foi um dos primeiros a iniciar o aprofundamento dentro dessa perspectiva. Então, eu queria deixar isso bem evidente para as pessoas que me assistem, tá entendendo? Que você não é obrigado a concordar comigo, mas sim respeitar. E o que falta hoje é o respeito, porque durante anos eu tenho observado que as pessoas não respeitam. Elas dizem que respeita. Dizer que respeita e respeitar é totalmente diferente, né? A gente vê o fanatismo, e eu continuo dizendo, os cristãos, a grande maioria é fanático, certo? Fanático mesmo, ou seja, são pessoas que são intolerantes, né? E a partir, eu reforço isso, a partir do momento que você colocar a religião, que é algo de foro íntimo, no meio de relação interpessoal, no meio de relacionamentos amorosos, você é fanático, não tem para onde correr. Você pode falar o que você quiser, mas você é fanático. Porque a religião é algo de foro íntimo, é uma escolha pessoal de cada indivíduo. Isso não deve ser colocado na mesa em outras situações. Então, se você coloca, é porque você é fanático. E eu vejo um monte de gente que é fanático e não admite que é fanático. A questão é essa. Entende? Porque você pode ter sua religião e você não se preocupar com a religião do outro, mas as pessoas se preocupam. Entendeu? Por quê? Por conta do egoísmo, por conta especificamente do narcisismo, por conta do ego como todo. Então é muito difícil, certo? De todo modo, eu agradeço sinceramente pelo comentário e pela forma respeitosa com que você expôs. É sempre, ao meu ver, enriquecedor dialogar com pessoas, certo? Dialogar com pessoas que pensam de modo diferente, mas com base e cordialidade. E isso, de certa forma, ao meu ver, já nos distancia da polarização e nos aproxima, inclusive, da reflexão. De fato, como você falou aqui, certo, no comentário, o conceito de polissemia é essencial aqui, no meu vídeo que eu apresentei e que todas as pessoas assistiram, beleza? E concordo que heresia pode adquirir, vamos dizer assim, diferentes sentidos conforme o campo discursivo em que se insere. Concordo com você em gênero e grau. O ponto, porém, é justamente perceber que o termo heresia, mesmo dentro do campo religioso, e eu tenho que ser honesto com você, não é um conceito neutro, mas um instrumento simbólico de poder. Você citou Bourdieu, certo? Você citou Bourdieu. Como Bourdieu mesmo enfatiza, ou seja, quem define o que é ortodoxo ou herético? A minha pergunta é essa: quem define o que é ortodoxo e o que é herético? Você me responde isso? É aquele que detém a legitimidade dentro de um determinado campo? E essa, digamos, legitimidade é histórica, social, política, não metafísica. Então, quando, portanto, um grupo protestante, né, define heresia como qualquer desvio da ortodoxia cristã, é preciso perguntar para esses grupos a seguinte coisa: de qual ortodoxia estamos falando? De qual ortodoxia estamos falando? A ortodoxia católica romana? A luterana? A calvinista? A pentecostal? A adventista? A testemunha de Jeová? Qual? Cada uma dessas tradições, se você for analisar, acusa as outras também de heresia em, por exemplo, alguns pontos. Assim, o próprio conceito se torna autorrefutável quando, por exemplo, absolutizado. Quando absolutizado, ela se torna autorrefutável, pois depende do ponto de vista de quem o utiliza. No que tange o que você falou, a chamada sacralidade das escrituras, e eu tenho que falar isso porque você colocou a sacralidade no sentido de divino, de sagrado, né? Sacralidade, termo, né? É importante diferenciar o campo da fé confessional, que é o que a maioria professa, a fé confessional, a fé confessional, do campo científico, linguístico e histórico-crítico, que é a parte que eu faço parte. Vamos entender, vou repetir de novo se você não entendeu. No que tange a chamada sacralidade das escrituras, é importante diferenciar o campo da fé confessional, que é o que a maioria segue, do campo científico-linguístico e histórico-crítico, que é o campo a qual eu atuo.
O linguista e o exegeta histórico, por exemplo, não parte do pressuposto da inspiração divina, pois o seu objeto de estudo aqui é o texto como produto humano, inserido em contexto linguístico e culturais específico. Então eu tenho que separar essas questões. Isso não é uma negação da fé, mas mudança de método. Então você tem que separar essas questões, certo? A mudança de método, e o que eu trago também não é afugentar da fé, mas uma mudança de método. É o mesmo princípio, por exemplo, que separa a teologia dogmática da crítica literária. Uma trabalha com verdades reveladas e a outra com estrutura e historicidade do discurso. Então você tem que separar essas questões que eu acho importante. Portanto, ao meu ver, quando você afirma que as escrituras elas não possuem sacralidade em si mesmo, eu refiro-me ao texto enquanto construção linguística. Não, digamos, ao conteúdo espiritual. Você entende o que eu quero dizer? Não ao conteúdo espiritual que o leitor da fé possa experimentar. O problema, ao meu ver, surge quando a sacralidade é projetada sobre o texto de modo a interditar a análise crítica, o que, ao meu ver, inviabiliza o diálogo entre a fé e também a ciência. E, por fim, diante do seu comentário, certo? Quanto ao uso de termos como fanático, que eu usei em vídeo, ou aperdeuta, né, que talvez eu possa ter usado em algum momento, reconheço que o debate acadêmico, ao meu ver, exige talvez sobriedade. Mas também convém lembrar que tais expressões, ao meu ver, certo, foram empregadas para criticar a postura anticientífica, quer dizer, para criticar uma postura anticientífica e dogmática, não a fé em si. O fanatismo não se define pela crença, mas pela incapacidade de pensar fora dela. Certo? Eu vou repetir de novo o que eu estou apresentando para você, para que você compreenda, meu caro amigo, e todas as pessoas que me assistem. O uso do termo fanático, que eu posteriormente usei em meus vídeos, que talvez ataque algumas pessoas, ou aperdeuta, né, que talvez, porventura, possa ter sido usada por mim em algum comentário, reconheço, ao meu ver, que em termos de debates acadêmicos, exige sim a sobriedade de quem faz esse tipo de comentário. Mas também convém lembrar que tais expressões, a qual eu usei em algum momento, foram empregadas para criticar a postura anticientífica e dogmática, não a fé em si. Vocês entenderam? O fanatismo não se define pela crença, mas pela incapacidade de pensar fora dela. Em suma, o que eu quero explicitar aqui nesse comentário, para você e para todas as pessoas que me assistem, o objetivo do vídeo que eu especificamente elaborei e do meu trabalho não é atacar a fé de ninguém, mas convidar a maturidade intelectual dessas pessoas de compreender que toda crença é um construto simbólico situado historicamente e que a verdadeira fé não teme a investigação, mas a fortalece. Vou repetir de novo para deixar isso bem evidente para as pessoas que não entenderam. O objetivo do vídeo que eu fiz lá atrás, certo? E do meu trabalho em si, que tem mais de 20 anos, não é atacar a fé de ninguém, mas convidar a maturidade intelectual de compreender o quê? Que toda crença é um construto simbólico situado historicamente. E que a verdadeira fé não teme a investigação nenhuma, mas a fortalece. E aqui eu agradeço por esse comentário, né, que deixo um forte abraço para todas as pessoas que me assistem e um obrigado por contribuir, sim, de uma certa forma, certo, para um diálogo tão necessário aqui, nos vídeos que eu faço, por exemplo, no YouTube, no Instagram, nas minhas aparições públicas. Então, eu particularmente deixo-me aberto ao diálogo, certo? Agora, que posteriormente os comentários que forem feitos sejam feitos sem ataques pessoais. Da mesma forma que o canal, de fato, certo? O canal Música no Plural, ele fez esse comentário e eu estou respondendo. Eu peço também que outras pessoas façam comentários similares e respeitem a pluralidade de pensamento. Então, sendo honesto e sincero, respondi o comentário do Música no Plural. Tá bom? Um abraço a todos que me acompanham no YouTube e nas redes sociais.